Esta preocupação toda faz com que, outra vez, se reformule bem o conceito relativo ao papel que as pessoas acabam tendo na organização. Theodor Levitt, a partir deste raciocínio, que ele acaba colocando de uma maneira extremamente clara num artigo publicado na Harvard Review, chamado Miopia de Marketing, ele começa a mostrar que, na verdade, nós temos que trabalhar sempre no sentido de satisfazer o cliente. Como você satisfaz um cliente? Oferecendo a ele produtos e serviços que sejam compatíveis e possam viabilizar a satisfação das necessidades e das expectativas do cliente. Então, ele começa o seu raciocínio dizendo o seguinte: qual é o primeiro passo para eu garantir o sucesso de uma organização? É que eu conheça muito bem o meu cliente, que eu saiba o que ele precisa, o que ele deseja, ou aquilo que realmente pode ser útil a ele. Só depois de eu ter esta percepção é que eu vou ter condições de definir que produto eu devo oferecer a ele para satisfazer essas necessidades. E só depois ainda é que eu vou poder dizer de que forma eu devo me estruturar e me organizar para poder, de uma forma produtiva, assegurar a produção desse produto para oferecer a esse cliente e buscar a satisfação da necessidade dele. Dentro desse contexto todo, é que ele então propõe que a organização tenha que ter muito bem definida qual é a sua missão. E missão é um conceito extremamente importante e bem diferente do conceito anterior que se tinha até essa época, que era o conceito de negócio. O que é, verdadeiramente missão? A missão define aquilo que a organização se propõe satisfazer em termos do cliente. Vamos ver que impacto essas coisas acabam tendo sobre as pessoas. As pessoas, a partir do momento que percebem esta diferença, elas têm que começar a ter uma atuação distinta. Não é mais, como na visão clássica, aquilo que a pessoa faz. Não é somente o resultado de curto prazo que ela tem que alcançar, que está estabelecido a partir da visão neoclássica. É mais que isso. É fazer com que a pessoa tenha condições de assegurar aquilo que ele passou a chamar da perpetuidade da organização. Significa entender que uma organização, para que ela possa não só sobreviver e crescer, mas tenha que se perpetuar, ela tem que estar em constante processo de mudanças, buscando entender, primeiro, as verdadeiras necessidades e expectativas que devem ser atendidas no cliente e, mais que isso, poder, na verdade, oferecer essas condições de uma forma adequada. Esta percepção é que ele começa a definir exatamente dentro do contexto da organização como a missão. E dentro do contexto das pessoas, a missão de cada um. Então, voltando àquele processo todo,
nós dizíamos que até a visão neoclássica, a relação que existia era muitas vezes denominada de uma relação de cliente interno. Neste momento, muda-se essa percepção. E em vez de cliente interno, você passa a ter a conceituação de parceria. O que significa? Significa entender que todos, dentro da organização, têm que formar uma relação de parceria muito forte para que esta parceria possa, evidentemente, no conjunto, buscar a plena satisfação das necessidades e expectativas do cliente. Então, todos dentro da organização têm que estar focados na necessidade do cliente. E todos têm que começar a perceber que juntos terão condições de fazer isso. É por isso que se agrega, então, até na própria nomenclatura, a preocupação com equipes. Então, hoje, o foco acaba estando fortemente ligado à questão das pessoas e das equipes. Bom, na questão das pessoas, qual é a configuração, então, que passa a ter a nova descrição de cargos? A nova descrição de cargos, dentro dessa conceituação atual, ela começa a agregar 3 componentes. O primeiro componente, que é a missão do cargo. O que é que significa isso? Significa que, primeiramente, a pessoa tem que entender a razão pela qual aquele cargo existe. Para que é que eu estou aqui? Qual é a razão de ser deste meu cargo? Que perspectivas nesta definição de missão eu devo focar para que realmente as coisas possam fluir de uma maneira natural, assegurando a perpetuidade da organização. O segundo componente é aquele que foi acrescido na visão neoclássica. Para eu poder cumprir efetivamente esta missão, que resultados de curto prazo eu devo alcançar? E o terceiro componente é aquele que vem lá da visão clássica. Para isso, quais são as principais atividades que eu devo exercer? O contexto, então, se amplia e você começa a entender as pessoas não só como, primeiramente, eram mão de obra, depois, como recursos, mas agora, mais do que isso, elas passam a ser entendidas como pessoas de conhecimento. O que é que significa uma pessoa de conhecimento? É uma pessoa que, a partir de uma série de informações que ela vai tendo, ela pode discernir qual deve ser a sua atuação, a fim de que as coisas possam ser alcançadas. Theodor Levitt, no livro que publicou, chamado Repensando a Gestão, ele enfoca a questão, por exemplo, do líder, do gestor de uma organização, como sendo a principal delas a chamada gestão da mudança. Por quê? Para que você esteja atento às novas necessidades que o mundo vai criando, você tem que estar realmente preparado para fazer com que as pessoas mudem e alcancem cada vez mais aqueles objetivos que vão sendo definidos a partir do encaminhamento das coisas. Então,
ele até tem uma frase com a qual ele começa esse livro, dizendo o seguinte: onde não há necessidade de mudanças, não há necessidade de gerência. O papel fundamental do gerente, do líder, é estar atento a todas as transformações, assegurando que as pessoas que trabalham com ele possam ir agregando estas coisas todas, a fim de que, juntas, tenham condições de construir uma realidade nova. É evidente que, para isso, as pessoas, então, têm que ser consideradas dentro de um outro aspecto. Qual é o aspecto fundamental que tem que ser trabalhado? É a capacidade delas poderem atuar em cenários distintos e em papéis diferentes. As pessoas têm que começar a ter adaptabilidade. Elas têm que ser capazes de poderem enfrentar as novas realidades e os novos desafios, buscando sempre soluções criativas, na maior parte das vezes, apoiadas na sua capacidade intuitiva. O que acontece então? Só fazendo então todo o link da visão das pessoas como mão de obra, quer dizer, elas tinham necessariamente que cumprir aquilo que estava pré-definido, para depois, num segundo momento, as pessoas sendo consideradas como recursos para que os objetivos da organização no curto prazo pudessem ser alcançados, agora as pessoas passam a ser consideradas como o elemento básico e fundamental para que a organização não só consiga sobreviver e crescer, mas mais que isso, consiga estabelecer seu caminho para que ela tenha condições de se perpetuar. Estas ideias todas acabam, a partir especialmente de 1990, a serem enriquecidas com uma outra visão. Qual é essa visão? A visão é aquela em que você deve começar a considerar as pessoas dentro do seu âmbito, do seu aspecto global. Nós, seres humanos, temos 3 componentes extremamente importantes e que, se não conseguirmos desenvolver de uma forma adequada e equilibrada esses 3 componentes, vamos ter, evidentemente, problemas. Que componentes são esses? Nós temos corpo, temos a mente e temos o espírito. É evidente que já se percebeu, e todos nós temos essa percepção muito clara, que a preocupação com o corpo tem surgido nos últimos tempos de uma forma muito intensa. Um exemplo típico é a evolução, por exemplo, de organizações dedicadas à malhação, a uma série de coisas para que você possa ter um corpo melhor. A mente tem sido estimulada a partir do momento em que você tem que aprender, você tem que ir para a escola, você tem que realmente desenvolver novas ideias e tudo. Porém, a parte do espírito acabou sendo, de certa forma, relegada. A parte do espírito é muito mais você tentar buscar respostas para perguntas que vêm incomodando o ser humano desde longa data. Perguntas do tipo: qual é a razão de ser da minha vida? Para que é que eu estou aqui, nesse mundo? Que significado tem aquilo que eu estou fazendo aqui? Perguntas essas que foram a essência
de muita discussão e de muito assunto trabalhado pelos velhos filósofos gregos, que tentaram buscar respostas para isso. Uma das questões fundamentais que surgem, então, a partir desse raciocínio é você tentar buscar entender o que é que verdadeiramente nós, seres humanos, queremos dessa vida. E talvez seja muito fácil compreender a resposta que uma pergunta dessas deve ter. Se perguntarmos, com certeza, para a grande maioria das pessoas, o que é que elas querem da vida, eu acredito que a resposta vai ser objetiva e direta. Nós, na verdade, queremos ser felizes. É isso que buscamos, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. Como esta questão, 300 ou 400 anos antes de Cristo, foi tratada pelos filósofos gregos e que se percebeu que é fundamental que a gente resgate esses conceitos. A percepção deles foi, a partir da análise do ser humano, de que o ser humano, na verdade, quer 5 coisas da vida. A primeira, que é a síntese de tudo, é a felicidade. Porém, ele quer também a plenitude. O que é a plenitude? É a capacidade que ele possa ter de realizar seus sonhos, de alcançar aquilo que ele deseja. Que mais? O homem é um ser essencialmente livre. E ele quer e necessita da liberdade. Qual é o quarto aspecto? É a paz. O homem é pacífico. Ele não gosta de conflitos, não gosta de guerras. O quinto e último tópico levantado pelos gregos é o amor. O ser humano sente necessidade de amar e de se sentir amado. Esses 5 aspectos têm que ser considerados e, do ponto de vista prático, os próprios filósofos gregos disseram como é que você tem que fazer para que você seja uma pessoa feliz. E é só colocar estas coisas de baixo para cima. O que é que significa? Se nós nos amarmos uns aos outros, vamos ter como consequência disso a paz. Com paz,